Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta com seu Conexão Saber. Hoje discutirei uma questão mais prática, a questão da psicanálise como profissão. Nós recebemos nos nossos e-mails, muitas perguntas em relação à própria psicanálise. Como é que ela é entendida no Brasil como profissão? Afinal de contas, qual a importância dela dentro desse cenário profissional? Então, eu gostaria de começar dizendo que ela é uma profissão bem diferente de outras profissões. Normalmente, depois da formação, o analista é aquele que vai se integrar a algum tipo de esquema de supervisão. Ele passa por um bom tempo de supervisão. Além da supervisão que ele recebe dentro do curso, durante o período de formação, que fica entre 2 anos e meio, 3 anos, existe também essa supervisão continuada. Eu tenho analistas lá na Sociedade de Psicanálise que estão supervisionando seus casos comigo há mais de uma década. Então é importante dizer que o psicanalista não pode se pensar como o psicanalista só a partir de um curso de formação. Além do curso de formação, ele tem que se aplicar bastante dentro da construção do seu próprio perfil como profissional. Uma questão que ressalto bastante aos meus alunos é a questão do estudo pessoal. Eu até acredito, honestamente, que mais do que o curso de formação, é lógico que a formação, acadêmica ela é importante, mas o indivíduo, como diria Lacan, é que se autoriza como psicanalista. Isso significa que o que ele faz por ele é mais importante do que o que outros fazem por ele. Em sentido mais direto, o valor aí desse conhecimento autodidático também é muito importante. A leitura assídua, sistemática, o conhecimento propriamente das obras principais, as obras, por exemplo, escritas por Freud e outros dos seus discípulos, isso vai ajudar bastante dentro do consultório. Normalmente, esse indivíduo, depois de se formar, ele vai abrir um consultório. E não é uma coisa fácil hoje sobreviver só a partir do consultório. Mas, ao mesmo tempo, é possível desde que o indivíduo se intere também das novas tecnologias. É muito comum a divulgação dos trabalhos como psicanalista. Há casos em que psicanalistas de uma mesma turma se juntam para alugar um prédio, para montar um consultório ou consultórios, Então vejam que o psicanalista é aquele que se dedica muito em desenvolver o seu próprio caminho. Uma pergunta muito comum é: quem é que pode ser psicanalista? O psicanalista é necessariamente um médico, psiquiatra ou um psicólogo? Não, não necessariamente. Aqui no Brasil não há esse tipo de ditame legal. Isso significa que qualquer pessoa que tem o curso superior pode ser psicanalista. É muito importante que o indivíduo tenha um curso superior, porque parte daquilo que vai se estudar
acaba por se vincular a partes acadêmicas dos diversos saberes que existem, né, no Brasil. Então, num sentido geral, as sociedades de psicanálise não aceitam pessoas que não tenham o curso superior. Mas uma pessoa formada em filosofia, psicologia, sociologia ou qualquer uma outra área pode se especializar, se tornar psicanalista. É lógico que entre os psicanalistas nós temos psicanalistas que são também psicólogos, psicanalistas que são também médicos, mas não é uma formação necessária para se especializar depois na atividade de psicanálise. Como eu disse anteriormente, o indivíduo dentro desse trajeto de formação, ele vai passar alguns anos, talvez 3, 4 anos, para ter uma formação adequada para ele entrar dentro do consultório. Porque, como eu havia afirmado, na verdade, a formação na nossa escola é uma formação de 5 módulos, que mais ou menos, né, vão se realizar, se fechar em 2 anos e meio. Mas depois disso, muitas pessoas vão se aplicar dentro desse campo da supervisão. Também participam de aulas de reciclagem. Outros, muitas vezes, acabam trabalhando em grupo dentro da própria sociedade de psicanálise, há grupo de debates de casos. Então, tudo isso vai dar condição para que o indivíduo se torne um bom profissional. Só que, como eu avisei, esse lado profissional ele é contínuo, porque a vida também se renova. Quando nós analisamos o surgimento da psicanálise, lá no século XIX, com Freud, é possível entendermos que a realidade do Freud era outra. Por isso, até as neuroses se renovaram. Haviam coisas que na época do Freud não existiam, não se cogitava. Por exemplo, hoje nós temos outros arranjos familiares, outras maneiras de conceber propriamente a família. Isso significa que o próprio Édipo deve ser repensado, pensado em outros termos. Há famílias em que existe a homoafetividade e isso vai implicar em uma outra modelagem dos filhos. Então vejam que esse era um problema, um dilema que não existia na época do Freud e hoje existe. O que indica que o psicanalista ele precisa ser alguém curioso, alguém que gosta de estudar, alguém que gosta de ler, de saber sobre coisas novas. Esses são elementos muito típicos da formação geral de um psicanalista. Mas, mais do que essa formação geral, eu sempre digo que o psicanalista ele deve também trazer na sua bagagem existencial algo que dê suporte à sua profissão, à sua atividade como psicanalista. Eu lembro de uma aluna que tive, que ela era professora do ensino infantil e ela estava para se aposentar. E lembro, numa sessão, ela foi minha paciente e depois passou por supervisão, ela me disse, olha, professor, eu quero esquecer a educação, quero esquecer o meu professorado, quero agora me dedicar só à psicanálise. Aí eu disse a essa pessoa, mas será que vale mesmo a pena você esquecer?
não seria melhor você juntar esses conhecimentos? Não seria melhor você partir daquilo que você fez por tanto tempo, por 3 décadas, como professora? Então, vejam que a minha recomendação foi aceita, ela refletiu mais sobre o que ela havia dito e hoje é uma excelente psicanalista de crianças e adolescentes. A experiência como professora somou bastante a carga experiencial também como psicanalista. Então notem que o psicanalista, ele é melhor psicanalista quando ele traz também outros saberes para dentro do consultório. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você passou, é algo que serve como uma bússola para que você se norteie na análise do outro. Freud sempre dizia, né, que na situação de análise é como se um inconsciente estivesse em contato com outro inconsciente. Então, tudo aquilo que você acabou por experienciar na sua vida particular, histórica, vai servir para você entender o outro. Vai servir para você tocar a subjetividade do outro. É lógico que você não deve deixar a sua subjetividade interferir demais na subjetividade do seu paciente. Você tem que fazer também uma separação, tem que ter o controle daquilo que nós chamamos de contra-transferência. Mas é vital entender que a análise só é possível porque nós somos semelhantes em muitos pontos. O ser humano tem muitas similitudes e é exatamente esse campo de similitude que abre a condição propriamente de análise. Então vale a pena se investir numa nova atividade. Você que de repente está se aposentando, você que está começando, né, na sua vida acadêmica e de repente se interessa pela psicanálise, procure a nossa sociedade de psicanálise. Na descrição eu vou deixar o telefone, o contato, e aí conversa com a nossa coordenadora, que é a Val, para saber um pouco mais sobre o curso de formação em psicanálise. Aliás, nós começamos um curso recentemente, um curso presencial, aos sábados. É o filé mignon. Muita gente gosta do sábado porque muitas vezes tem mais tempo no sábado. E aí, se você quiser ser inserido nessa nova turma, telefona e conversa com a nossa coordenadora. Se você gostou, deixe o seu like, comente, divulgue os nossos conteúdos para outras pessoas. O canal Conexão Saber foi feito para o seu crescimento. Um abraço e até a próxima vez.